Então... Agora é a minha vez. Tenho que começar por te agradecer. Realmente uma intervenção fantástica, na minha opinião. Põe realmente põe o dedo nas questões mais importantes. Porque nem sempre, quando se fala de um bom livro, eu fico satisfeito, não é? Porque acho que ficam coisas... Mas não me interessa, eu não tenho que intervir nisso, as pessoas é que vão apreciar o livro, não sou eu que vou dizer, isto é que é importante, reparem nisto, reparem naquilo, não. Eu posso dar a minha interpretação, esclarecer, etc. Mas a mim o que me interessa é o que é que as pessoas pensam do livro, o que é que o livro lhes traz. À parte da questão do talento ou não talento, eu continuaria a escrever. Hoje, se escrevesse o livro, escreveria uma coisa talvez bastante diferente, bastante melhor. Mas eu comecei em 2018 a escrever o livro, ele só foi publicado em 2021, estamos em 2022. Foi um parto difícil. É um parto difícil fazer um livro destes, podem ter a certeza. Se eu comparar o que está aqui com aquilo que eu escrevi inicialmente, que dei a ler à minha mulher, à Conceição, que está ali já desde 1970 que estamos juntos, foi das primeiras pessoas a ler. Houve depois pessoas que leram, várias. O Orlando, que eu tenho pena, o Orlando Ferreira Barros, que algumas pessoas aqui conhecem, nomeadamente o Júlio Gago, e penso que o Rui Vaz Pinto também conhece o Orlando Ferreira Barros, um escritor e um poeta que foi meu colega no liceu, foi a primeira pessoa também aqui, porque ele era escritor e foi ele que me, digamos que me, de certo modo que me disse que realmente eu não tinha jeito nenhum para isto. Porque ele dizia assim, então tu vais escrever e pôr umas fotografias e vocês estão todos felizes da vida ali em Paris, parecem um grupo de estudantes, pá. Então, mas que não há, pá, não há romance no teu livro. E eu dizia-lhe, respondi-lhe e mantive a minha escrita. Ele disse, não, é que a nossa chegada a Paris é uma libertação. E eu quero transmitir isso. No meu livro eu quero transmitir isso. As fotografias transmitem muita coisa. Eu também, foi uma das coisas que me levou a escrever o livro. É porque eu tenho material. Este material, 90 e tal por cento, é meu. É meu, fui eu que é do meu arquivo e é das minhas fotografias. Portanto, nesse aspecto, o Orlando Ferreira Barros, que é meu colega de liceu, de Leiria, e escritor, disse-me logo, não, falta romance, não, ninguém vai ler isso. Mas ele escreveu mesmo isto, tenho os meios guardados. E pronto, e falámos, e foi bom. Dei o livro a ler a bastantes pessoas, o António Batista Lopes também leu, e mantive alguma teimosia até ao fim. Modifiquei muita coisa, principalmente no aspecto em que o livro era um bocado, eu como sou cientista, entre aspas, quer dizer, tenho uma formação cartesiana, muito cartesiana, quer dizer, eu acho que repetir as coisas tem uma importância. Se uma ideia está correta, nós não a devemos deixar ficar esquecida. Mas depois, quando se escreve um livro, é preciso não repetir muito. É preciso não repetir. E eu aí fiz grandes alterações. Depois não sabia bem como é que havia de acabar. Não me ia meter a falar depois do 25 de Abril, onde também tenho muitas histórias, não é? Mas não... Está prometido a tudo. Não haverá possibilidades de outro livro. É o das fotografias. É um das fotografias. O que eu posso dizer é que está prometido, e isso é uma notícia que eu dou aqui até ao Rui Vaz Pinto, e com um abraço de um amigo que se chama Dominique Stoinesco, está prometido que o livro será traduzido em francês. Isso para mim é uma notícia fantástica. Ele já que esteve. O Dominique. O Dominique já esteve aqui. Já. E foi ele que me telefonou, que me falou, e a perguntar-se o que é que eu achava da ideia, se não tinha nada a opor, eu, francamente, ótimo, vamos a isso. Agora se vai para a frente, os editores sabem bem que essas coisas entre o projeto e a realização demora algum tempo, não é? Mas ele diz que para o ano que vem que é possível.
E eu acho que isso seria muito bom. Há muita gente em França que ligada a estas questões, o livro teria algum interesse a publicação do livro em França. Para mim seria obviamente compensador. O que é que eu posso dizer para não me repetir muito em relação algumas das pessoas, e eu agradeço aqui a presença novamente, estiveram na Associação de Jornalistas e Homens de Letras do Porto em maio, ouviram-me falar, mas isto há tanta coisa para dizer à volta deste livro, à volta da nossa história, e a importância, é isso, o Lopes Cordeiro salientou, e é muito importante, a importância desta deserção. Não é do Fernando Cardeira e do Albino Costa, é a importância política deste facto. E a importância dele não ter sido trazido à tona da água, não ter sido revelado, não ter sido explorado. Eu, quando começo a falar sobre isso, tenho muita dificuldade em não me perder, porque, por exemplo, o José Manuel estava a dizer que a explicação do dirigente Alberto Martins era para não dispersar. Eu tive numa sessão, por isso que eu digo, é muito difícil falar nestas coisas sem a gente se perder. Eu estive numa sessão em 1967 do Instituto Superior Técnico, a Associação de Estudantes, a atual, organizou-se uma série de conferências sobre as atividades do técnico. E começou em 67, que eram os 50 anos das inundações. Começou em 2017, desculpem, que eram os 50 anos das inundações da região de Lisboa, em que as associações de estudantes de Lisboa, principalmente a do técnico, foi líder, eu andei nisso também, eu fui convidado também. Portanto, houve exposições, houve colóquios, em 17, em 18 e em 19. Eu fui lá falar uma vez também sobre as Forças Armadas, e tive a oportunidade, bem que não estava lá no esquema, não estava no programa, mas tive a oportunidade, em resposta a uma pergunta, de falar da nossa deserção. E então eu disse publicamente, mas era uma audiência de mais de uma centena de pessoas. Eu disse, vocês já viram, e estava na mesa, um antigo dirigente do técnico, António Mota Redola. Vocês já viram que estamos numa universidade onde desertaram 10 alunos desta universidade, e esta universidade, que tinha um boletim periódico, o Binómio, aliás um boletim bastante interessante, esta universidade e a Associação de Estudantes nunca deu a notícia desta, e é verdade, a Associação de Estudantes do Técnico, há uma notícia no Binómio que refere o discurso de Saviana Rebelo, mas não é originária do técnico. E eu disse isto publicamente. Qual foi a resposta? Disse, porquê que desertam? Já viram isto numa universidade qualquer? Na China, em Portugal, no Peru, desertam 10 alunos dessa universidade de uma atitude política. A universidade tem que reagir, tem que dizer qualquer coisa. Esta universidade não disse nada. Deixa-me só acrescentar ainda o seguinte. Não foram apenas 10 alunos da universidade. Dessa universidade, ou seja, do Instituto Superior Técnico, foram 10 alunos que eram também militares. Pois, exatamente. Mas eu, nesse caso, queria destacar o facto de serem alunos. Nós éramos alunos do técnico também. E aí também tenho muita coisa a dizer sobre a influência que havia entre os alunos do técnico e os militares. Porque não era bionívoco. Não era unívoco. Aquilo havia influência nos dois sentidos. Também posso falar nisso, da última vez falei nisso. E então o António Mota Redol respondeu-me, e essa é que é a verdadeira explicação. Nós não podíamos arriscar que nos viessem fechar a Associação de Estudantes. O medo, eu saliento isso de vez em quando no meu livro também, o medo da repressão, e o Partido Comunista era uma organização que punha a sua defesa em 65, são completamente vinimados pelaquela traição do Nuno Nova Espeira. O Partido Comunista tinha que se defender. E essa defesa, esse enquistamento das organizações de esquerda, em que a mais forte era o Partido Comunista, foi muito negativo. Mas
nós não poderemos refazer a história, quer dizer, se as associações de estudantes fossem mais... Porque as associações de estudantes podiam ter explorado o nosso caso abertamente, sabiam tudo. Ouçam, o nosso discurso, e eu vou-vos passar aqui porque é só 1 minuto e meio. O discurso de Sá Viana Rebelo é publicado em todos os jornais portugueses, só não tenho cópia ainda do Diário Popular. Diário Notícias, Século e Diário Lisboa. Época não tem, não publicou? Não sei, eu não encontrei. Daquilo que eu tenho cópias. O discurso do Sá Viana Rebelo é publicado na íntegra, no Século e no Diário Notícias. E é publicado numa caixa, o Diário Lisboa fazia umas caixas, que era a notícia do dia, a notícia do dia. E o que é que o Diário Lisboa publica? É exatamente a transcrição da deserção dos oficiais para a Suécia. Ora, isto era do conhecimento público. Algum partido da oposição deu seguimento a isto? Nada, foi zero. É que foi autenticamente... Portugal só viu o PCP nessa altura. Bem, isto é em 1970, não é? É no fim do ano de 1970. Portanto, eu queria falar um pouco à volta deste discurso do Sá Viana Rebelo, porque ele revela mais algumas coisas. Mas a importância... O Zé Manuel conseguiu tocar numa série de coisas importantes. A maneira como nós fizemos da nossa deserção uma questão, um evento. Nós é que transformamos. A nossa deserção só tem a importância porque nós a fizemos, porque nós a exploramos. Se nós formos pensar em 1969, eu, o Albino e outros saíram nessa altura, entre 68 e 69, a viagem de finalistas porque são finalistas de Engenharia do Técnica de 68 é muito importante, porque são essencialmente alunos de Engenharia. Nós éramos de Engenharia. Não são os de Infantaria, de Cavalaria, de Artilharia que saem. São os de Engenharia. Aliás, a Engenharia tem um papel importantíssimo no 25 de Abril. A maior parte dos militares mais importantes da MFS são de Engenharia. As pessoas não sabem sabem que o Vasco Lourenço é de Infantaria, mas não sabem que o Costa Neves é de Engenharia, ou que é da FACER, ou que é isto, não sabe. Mas a Engenharia teve um papel importantíssimo. E em 68, estas viagens de finalistas abrem realmente os horizontes. As pessoas começam a ficar fartas, estavam fartas, e começam a dizer, é possível sair daqui. E o primeiro passo a dar era sair da Academia Militar. A sair, nós éramos alunos da Academia Militar, estávamos presos. Ainda hoje um aluno da Academia Militar tem obrigações, quando saem da Academia Militar, como deviam ter, por exemplo, os estudantes de Medicina, de dar uma série de anos à instituição que está a dar a informação. E nós estávamos agarrados à tropa, não é? E chegou naquela altura, em 68, 69, saem 70, pelo menos 70 alunos, a maior parte deles de Engenharia, saem a seu pedido da Academia Militar. Além disso, há alguns que saem porque chumbam 2 anos. Havia uma outra maneira, eu paguei uma indemnização, também pagaste, havia outra maneira que era chumbar 2 anos para sair da Academia Militar. E pronto, mas quando nós saímos da Academia Militar em 69, vamos para Mafra em abril de 69, não estamos a pensar em desertar. A pensar em tudo menos nisso. Mas já não éramos um grupo, não era organização, não havia nada. Mas quando nós, depois, somos colocados em vários quartéis e em janeiro de 1970 somos colocados em 20 e tal, 25 ou 30, nas Caldas da Rainha, começamos a falar uns com os outros. Primeiro porque eles não nos deixavam, não nos largavam. Tudo o que nós queríamos fazer, reclassificar-nos em tiradores de infantaria, nós achámos que era uma injustiça, porque nós éramos engenheiros praticamente, estávamos no serviço material entre as batalhas. Portanto, nós vimos que estávamos, que eles nos estávamos a ser perseguidos por eles e não iríamos ter uma vida fácil, iríamos ser mobilizados. E foi aí que nós decidimos começar a falar uns com os outros. Uma coisa vos posso garantir, não há qualquer interferência política no sentido de uma organização ter algum
alguma influência política na nossa deserção. Foi o contrário. A influência que tentou haver foi: é para vocês não desertem, vocês são um tesouro. Lembro-me bem em casa do Ari dos Santos, a reunião que tivemos, em que estava Saramago também. Estava o Saramago, estava a Natália Correia, estavam outras pessoas, e estava um antigo membro do Comitê Central do Partido, Manuel Guedes, que tinha saído da prisão há uns poucos anos. Se forem ver o currículo dele, ele tinha saído da prisão uns anos antes. Mas pronto, era uma daquelas pessoas que tinham saído da prisão e andavam por ali, e havia lá. Portanto, nós organizámos a nossa própria deserção, e nós só nos apercebemos da importância, do peso dela, sei lá. Olha, nós começamos a perceber, talvez, quando fizemos esta fotografia. Porque repare, eu não sei, acho que eu digo no livro, esta fotografia não é ensaiada. Parece, ficou bem focado. Esta fotografia é incrível, foi tirada pelo passador. É a minha fotografia que é Crédito. Esta fotografia não é ensaiada. Íamos a sair, nós éramos 6 nesse dia. Um deles nem sequer é dos tenentes. Nós éramos tenentes. É um aspirante miliciano que falava muito. Claro, eu também conto essa história. Falava muito: eu vou para a França, tenho lá um primo meu, eu não vou embarcar. E nós queríamos que... Já tínhamos decidido, já tínhamos a data marcada, estávamos em Évora, e dizia: Saramente, vê lá se bates baixa a bolinha. Tu queres desertar? Queres ir embora? Pois quero, mas o que é que eu hei de fazer? Eu trato disso. E foi assim, eu trato disso, e tratei disso, foi connosco. Mas só soube na noite em que nós saímos. Não soube antes, nunca soube. Tens uma mala pronta, e no dia em que formos embora, no dia em que eu te arranjar passador, eu não disse, ele só soube na noite em que juntámos todos, uma fotografia que também está aí, fomos de carro, num mini para o jeito. E então, quando nós estávamos ali os 6, a atravessar a fronteira, por um carreiro que ainda estivemos lá agora, estive lá eu agora, há pouco tempo, o passador disse: vocês querem ir ver ali o marco da fronteira? Aqui é um marco, porque nós não estávamos mesmo ao pé do marco. Também, vamos lá ver o marco da fronteira, é um marco, ok. Bem, chegamos ao marco da fronteira, 6, começamos a olhar uns para os outros, quer dizer, juntámos e fizemos um grande manguite, porque nós estávamos a fazer um manguite a estes gajos. Estávamos. Nós tínhamos entrado em conflito. É um conflito, há aqui um conflito, não um conflito, é quase um conflito pessoal, é quase uma guerra que se estabeleceu entre nós e a hierarquia. Entre nós e a hierarquia estabeleceu-se um conflito, porque nós éramos um grupo grande, não éramos só 10, só desertaram 10. Nós tínhamos uma influência enorme dentro da Academia Militar, já como cadetes. Eu fui dirigente da secção cultural da Academia Militar e pensava como penso hoje. Já lia Marx, Engels, Lenin e aquilo tudo, e era cadete da Academia Militar, não pertencia a nenhuma célula. Ainda tivemos uma reunião ou duas em que lemos o Avante, lembro-me, com um grupo de 4 ou 5, mas nunca houve nada de formalmente. Mas na Academia Militar eu também procuro salientar isso no livro. A Academia Militar não era, ao contrário do que pessoas pensam, e eu aí vou tentar uma explicação porque é que a esquerda e até a extrema-esquerda não dá crédito à nossa deserção. A Academia Militar tinha muita gente que era pela democracia, que era contra as colónias, que era anticolonialista. Sempre houve uma tradição democrática dentro do Exército. As pessoas também têm que compreender isso. Quantos movimentos houve de revolta contra o regime de Salazar? Houve muitos. E quem eram eles? Não eram militares? Muitos militares. Não havia só fascistas, não sei. O Exército não era o Exército. Não era um Exército, digamos, coeso. A maioria dos oficiais, aqueles coronéis, aqueles majores, aquilo eram todos chiques. Não se podia falar com eles, não era? Mas depois havia muita gente com tradição na tropa, na Marinha, sobretudo na Marinha, desde sempre. E na minha geração, é a geração de 61, Vasco Lourenço é a geração de 60 e há muita gente de 59. Quem faz o 25 de Abril são os cadetes de 59 e 63,
Tu entraste em 62. 63, 64 também. Também, em 63, Por 64. exemplo, o Salgueiro Maia entrou em 64. Em 64. O Sousa Castro em pois 63. há ali um período de 4, 5 anos. São estes capitães tenentes que fazem o 25 de Abril. E há muita gente com uma mentalidade democrática, que lhes interessava que houvesse. Não eram revolucionários, nunca foram, a maior parte deles, mas gostavam que houvesse a democracia, que houvesse eleições, aquelas coisas normalíssimas. Portanto, o exército não era assim uma coisa, um corpo rígido, onde toda a gente pensava da mesma maneira. Não era. Também é uma ideia que eu acho que, quer dizer, são coisas que eu não desenvolvo aqui, mas que eu acho que são interessantes hoje ainda para perceber isso. Portanto, há uma série de coisas que eu gosto de ver que o meu livro tem levantado, a questão de porque a questão do PCP não querer a deserção, essa já é mais velha, já está bem esclarecida. O PCP queria ter militares dentro do Exército e foi isso que levou a sua política até ao fim e com bons resultados, diga-se de passagem. Basta olhar para o que é que se passou a seguir ao 25 de Abril, em que o PCP dominou as forças. Não tanto como o Cunhal queria. Não, mas dominou. Eu conheço-os pessoalmente e sei muito bem. Mas foi uma política apostada, pronto. E cada partido faz a sua política, não é? Que acha correta. Como tu já salientaste, o que não foi correto, e eu pus isto hoje no Facebook, isto, quer dizer, a guerra colonial, uma reivindicação tardia do movimento estudantil. Não é só do movimento estudantil, a guerra colonial é uma tradição, é uma reivindicação muito tardia. Então nós estamos a falar de 69, 70, a nossa deserção começa em 69, materializa-se em 70, mas é em 69. Em 5 anos de guerra, bastava que o movimento mais forte contra a guerra colonial, da parte da oposição política portuguesa, toda ela, e não estou a pôr ninguém de parte, porque os movimentos, digamos, maoístas surgem já em 72, 74 só. 70. Em 70, mas ainda não estão... 71. Mas se eu tivesse ouvido, nomeadamente a parte do Partido Comunista Português, uma força maior no sentido de denúncia da guerra, de apoio à deserção e a outras... Eles denunciavam a guerra. O problema é que o que eles não diziam é que não queriam que os seus militantes desertassem porque queriam uma organização dentro das Forças Armadas. Exato. Como não podiam dizer isso, então arranjavam essa solução que era pior, quer dizer, façam uma deserção lá no Teatro de Operações. Mas não sei do movimento estudantil. Eu andei no movimento estudantil, não era dirigente porque eu era militar, e eu sabia bem como eles eram muito... não venhas com essa história da guerra. Da guerra colonial, nós não podemos estar a mexer isso. Eles não falam, é pegar nos binómios. Os binómios são um bom objeto de estudo. E ver que não havia uma... eu acho que a oposição politicamente devia ter sido mais ativa contra a guerra. Talvez a guerra tivesse durado 1 ano ou 2 a menos. Seriam menos uns milhares de mortes. Seriam menos uns milhares de feridos. Mas isso é a história, está feito, mas hoje nós podemos refletir sobre ela. E a história está-se sempre a fazer, a história não é definitiva. Vou pôr de qualquer maneira esta coisa aqui. Por favor, com o máximo de silêncio agora, que já tem sido ótimo, mas agora mesmo total silêncio. Eu perguntei aqui ao Rui se ele tinha uma coluna daquelas Bluetooth que são muito boas para isso, que a gente podia ouvir. Mas então um bocadinho de silêncio, que isto é só 1 minuto e meio. Isto é a transcrição que a Ana Aranha, uma excelente jornalista, que agora não está a fazer jornalismo, mas que ela fez um livro fantástico que se chama Memórias do Exílio. Eu fui um dos entrevistados, são 12 entrevistas que vale a pena ainda hoje, não sei se devem ter cá o livro, com certeza. Memórias do Exílio, um livro muito bom e que passou na rádio, não é? Eu na altura, isto não passou na primeira edição na rádio, mas passou depois a uma entrevista do Sá Viana Rebelo que ela conseguiu encontrar. Deixa cá ver. Vou pôr aqui. Sá Viana Rebelo, Ministro da Defesa, nos acusa de traidores à pátria. Desculpem, mas vou
Vou voltar ao princípio. Não tinha Foi posto. notícia na televisão também. Cá também. Nós verificamos que a nossa deserção tem um grande impacto nas Forças Armadas quando, em 31 de dezembro, o ministro Saviana Rebelo, o ministro da Defesa, nos acusa de traidores à pátria e dizendo que nós que estávamos a fazer uma torpe campanha contra a pátria no estrangeiro, etc. O trabalho de preparação dos cidadãos e da sua educação para as grandes tarefas da pátria, que é de todos, só a nós fazê-lo. E um desses perigos é a contaminação da juventude.